A gente vai falar agora, tá? A gente vai começar a falar sobre a questão dos partos, tá? Será que chegou a hora? Então, que hora que a gente está falando? A hora do parto, porque a gente já falou, logicamente, de todas as manifestações que a mulher ela pode ter, não é? 10 quando ela começa a menstruar até a fecundação. Então, a gente vai falar um pouco sobre o parto. Parto humanizado, parto cesáreo, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses partos. Mas antes da gente falar sobre esse parto, a gente tem uma definição. O que seria, logicamente, o trabalho de parto? O trabalho de parto, tá, acontece quando a mulher ela tem as contrações uterinas, tá? E isso fica, logicamente, repetitivo. Então, essas contrações uterinas aqui, ó, tá vendo, ó? Contrações uterinas, vai ficando frequente. Começa, logicamente, diminuída, depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Para quê? Para ter o apagamento, tá, cervical, tá? Que esse apagamento cervical, que é o que? A minha dilatação, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, o apagamento e a dilatação do colo do útero, que é bem importante isso daqui, tá? Essa dilatação e, logicamente, do colo do útero, tá? O que acontece aqui, ó? A mulher aqui, nesse período aqui, ela tá perdendo o tampão, lembra? O tampão eu posso perder, logicamente, de 2 ou 5 dias, ou uma semana antes, tá? Tá vendo aqui, ó, tá fechadinho. Já quando a mulher, ela tem um apagamento total, quer dizer o quê? Ela já começa a dilatar, logicamente, o colo do útero, que é quando a gente vai medir, tem 2 centímetros, ó, tem 10 centímetros de dilatação. Quando chega a 10 centímetros é porque está, logicamente, preparando, tá, para que esse feto seja recebido, logicamente, no externo, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui ele tá aberto, tá vendo? Para que, logicamente, o feto, logicamente, saia. Aqui a gente tem a dilatação, tá vendo? Começa sempre pela dilatação. Por quê? Contrações uterinas, tá? Aí eu tenho a expulsão, tá vendo aqui a expulsão? A expulsão do quê? Do feto. Quando ele ainda estiver na barriga da mãe, ele é feto, tá? Depois que ele nasce, aí a gente pode chamar ele de RN. Então, o que acontece aqui, ó? Feto. Tá vendo? E depois que ele nasce, ele vira essa carinha aqui, ó, bonitinha. Tá? Que é, logicamente, RN, recém-nascido. Tá vendo? E aqui eu tenho, logicamente, a última da fase, que é, logicamente, a expulsão, não é, da minha placenta. Lembrando que na placenta a gente tem que liberar, liberar não, ver se ele tem 2 artérias e uma veia, tá? Então é muito importante a gente ver isso, tá? E liberar também, porque a gente precisa sair, né? Precisa liberar, não é? Essa parte da placenta vai ter que tirar, porque se ela ficar, a mulher pode ter uma infecção, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente tem as fases do parto. Então a gente tem a fase da dilatação, tá? Eu tenho a fase aqui, logicamente, que é da expulsão. Eu tenho a fase, logicamente, da dequidação, que a gente já vai falar. E eu tenho a última fase, tá? Que é, logicamente, pós-parto, tá? Que é uma das fases, tá? Que corre muito risco a paciente, tá? Por quê? Porque ela tá cansada, ela perdeu líquido, pode perder sangue. Então a mulher, entre 24 horas, ela pode, logicamente, correr risco, tá? Tanto que um dos cuidados de enfermagem, quando a mãe chega no alojamento conjunto e a gente vai dar o banho só pode ser dado depois de 6 horas. Quando você levanta a mãe, ela fala assim, eu tô muito fraca, deixa ela deitada, deixa ela dormir, deixa ela descansar, tá? Não mexe com ela com banho. No outro dia ela vai tomar banho. Por quê? Porque acontece, muitas mulheres sofrem isso no parto, tá? Pós-parto, na verdade, tá? Por quê? Porque ficam levantando elas, incômodo até ir no banheiro, dói, tá?
Isso tanto na cesárea, tanto no normal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela precisa se recuperar. Então essa fase aqui é muito arriscada para ela, tá? Que é a fase, logicamente, do pós-parto. Então ela precisa se recuperar, ter uma alimentação adequada, deixar que ela durma, que ela fique tranquilo. E no outro dia a gente, logicamente, recuperar tudo isso, dar o banho dela, tá? Aqui a gente tem a placenta, logicamente começa a ter a dilatação, tá? A placenta vai deslocando, tá vendo aqui, ó? Ela vai logicamente desprendendo, tá? E aqui eu tenho, ó, tá vendo aqui, ó? Total passagem para receber logicamente, tá? Aqui fora, lembrando, RN, tá? O RN, recém-nascido, tá? E eu tenho a fase aqui da liquidação, que é o que? A expulsão da quê? Da minha placenta, tá vendo? A gente vai expulsar a placenta, tá vendo? Depois que aconteceu o parto, a gente vai expulsar essa placenta, tá vendo? Ó? Que é bem importante a gente retirar ela inteira, tá? A gente precisa retirar inteira essa placenta, tá? Então aqui eu tenho, tá vendo, ó, o cordão umbilical aqui, tá mostrando, tá? Isso daqui é a segunda fase, tá vendo? Que é a fase da expulsão, tá? Segunda fase, expulsão, tá? E aqui é a terceira fase, que é retiração da minha placenta, tá vendo aqui, ó? Bem legal, né? E aqui a gente vai falar sobre os tipos de partos, tá? Que é bem interessante também. Então a gente chegou nessa fase. Então, os tipos de partos, tá? Hoje tem vários tipos de parto, tá? Começa logicamente com parto normal, que é um parto vaginal, tá? Que é esse daqui, ó, parto normal, que é o parto logicamente vaginal. A gente tem o parto natural. Qual é a diferença do parto vaginal com o natural? Eu posso falar que o parto normal é um parto natural? Sim, tá? Pode falar que é sim. A partir do momento que ele deixa de ser natural é quando eu tenho logicamente o rompimento, quando a gente faz o corte, que se chama epísio, tá? Episiotomia, tá? Que a gente corta, tá? Então aí ele deixa de ser mais natural, aí ele vira mais o vaginal, mas todo o processo, tudo é natural, tá? Eu tenho logicamente o parto, logicamente de cesárea, tá? E tenho o parto, logicamente de ferro, que é conhecida como fórceps, que não existe mais, apesar que muitos locais aqui no Brasil ainda faz a fórceps, tá? Eu tenho parto, eu tenho parto aqui, o parto da água, que é bem interessante, tá? Eu tenho logicamente o parto sem dor, tá? Eu tenho o parto também humanizado e eu tenho logicamente esse parto aqui, ó, cocórax, tá? Que é um parto logicamente preparando logicamente a parte da gestante, que é do pélvico, tá? Que é bem interessante esse parto aqui, tá? Que a gente vai falar já já um pouquinho desse parto, tá? Então aqui eu tenho alguns tipos de partos, tá vendo? Que é bem interessante, tá? Esses partos. Eu tenho o parto aqui, tá vendo? Aqui, ó, na banheira, tá vendo? Cesárea, tá? Que é bem interessante esses partos aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o colostro, que a gente vai falar um pouquinho sobre o leite do colostro, mas antes de falar logicamente do colostro, eu vou falar logicamente desse parto aqui, tá? Que ele é bem interessante, tá? Na verdade, alguns partos hoje em dia a gente está encontrando, né? As pessoas estão optando por esses partos, tá? Na verdade, o parto de cocórax, na verdade é cocóras, tá? A minha pronúncia estava errada, tá? Ele, logicamente, ele é realizado quando a posição cefálica, tá, da criança está encaixada, senão não pode, que é essa posição aqui, ó,
vendo aqui, ó, essa posição aqui, tá? Ela tá logicamente totalmente encaixada, tá? Só pode ser realizada dessa forma, senão esse parto, tá, não pode ser utilizado. Na verdade, esse parto, ele é como se fosse um parto natural mesmo, tá? É só mesmo um nome, tá? É um tipo de parto normal, tá? Por isso que é a preparação, tá vendo, ó? Cocoras, na verdade, cocoras, tá? Por conta desse parto aqui, tá? A gente já falou sobre isso. O colostro, que é bem importante, tá? Que ele é o primeiro, logicamente, leite materno do bebê, tá? O colostro, ele tem uma cor amarelada, tá? Deixa eu ver aqui, não tem aqui, mas tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O colostro, ele tem essa cor aqui, ó. Tá, deixa eu tirar isso daqui. Isso daqui, tá vendo, ó? Ele tem essa cor aqui, tá? Então o colostro, ele tem a cor praticamente amarelada, que é essa daqui, ó, tá? E aí o meio transparente, tá? Ele vai ficando logicamente, tá? Meio transparente conforme, tá? O colostro sempre nos primeiros dias, tá? Então nos primeiros dias ele é colostro. Depois ele não é mais colostro, ele é transparente, tá? Então o que que acontece com leite, tá? Ele fica dessa cor. Então toda a proteína da criança ela já recebeu, tá? Ela já recebeu totalmente, porque o colostro ele tá logicamente nos primeiros meses, tá, da criança. Então isso é bem interessante, não é? Então o colostro, na verdade, ele dura de 3 a 5 dias só. Depois vem a parte, logicamente, do transparente, tá? Que ele é viscoso também, tá? E depois, mais frequente, tá? Ele passa para essa fase aqui, ó, como se fosse um leite desnatado. Então vamos lá. Então eu tenho a primeira fase, que é até 5 dias, tá? Que eu vou tomar aqui o meu colostro, que tem logicamente outras propriedades, proteínas, e depois logicamente assume logicamente o transparente, e depois logicamente fica mais tranquilo, né? Ele tem essa parte aqui, ó, tá? Ele fica com essa cor aqui. Não sei se deu para todo mundo ver. Deixa eu pegar a borrachinha aqui que eu rabisquei, né? Deixa eu pegar aqui, pronto, tá? Aí pega essa daqui, tá? Sacou? Então o que que acontece, tá? O colostro é o primeiro, logicamente, alimentamento do bebê, tá? Primeira, logicamente, alimento que ele toma, e ele precisa tomar até os 6 meses, tá? Ele muda de cor, então até os 5 dias é amarelado, depois ele fica transparente, tá? Depois, logicamente, fica mais tranquilo, então o bebê precisa, logicamente, passando algumas semanas, muda, logicamente, esse leite, que fica como se fosse um leite desnatado, tá? O colostro ele é suficiente, não sei se dá para todo mundo ver, mas ele é suficiente, tá, para o aleitamento. Então é muito bom isso, tá? Então ele é suficiente, então não precisa ficar dando nada. Depois de 6 meses o médico libera a alimentação, tá?